Boa noite, irmãos. Me chamo Rosângela e eu estou aqui abrindo esse canal para falar um pouquinho sobre as coisas do céu, sobre o céu. E nós sabemos que a Bíblia, ela fala algumas coisas a respeito do céu. E nós temos um versículo da Bíblia que diz assim, 1 aos Coríntios, o 15, do 42 ao 44, que lá no céu nós teremos os corpos espirituais perfeitos e incorruptíveis. Então, irmãos, a Bíblia ensina que o céu é o lugar onde Deus habita, com os anjos, e que é o final de todos aqueles que amam a Deus. Na verdade, é impossível, né? A gente imaginar como é o céu, mas imaginamos que é maravilhoso. Um lugar onde Deus reina. Só da gente olhar o céu, a gente olha as estrelas, a gente já admira muitas coisas que a gente vê aqui na Terra, a gente já admira, né? Digamos assim, às vezes você vai no topo de uma montanha, você tem aquela vista linda, você vê cada lugares maravilhosos. Às vezes você se encanta com a beleza de algumas coisas aqui na Terra, como você olha para uma flor, a perfeição da flor, você olha a dimensão do mar e você vê que ele tem um limite, né? Ele tem aquele limite porque é Deus quem coloca o limite. E então muitas coisas você fica pensando aqui, admirando aqui, então aí você começa a imaginar de como que não deve ser o céu. A Bíblia diz que ninguém viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está escrito em 1 Coríntios 2:9. Por isso, eu creio que não dá para descrever a maravilha que será o céu. A Bíblia dá uma ideia, né? Jesus escreveu o céu como uma grande festa, pessoas felizes, unidas. Sabemos que no céu não haverá tristeza, sofrimento, porque o pecado lá não entra. É um lugar de alegria, um lugar sem morte, nem medo. Então, a Bíblia diz que o céu é infinitamente melhor do que tudo que imaginamos. Eu creio que aqui apenas é uma sombra, né? Muito vaga da glória de Deus. E outra coisa, que o céu, ele é maravilhoso porque Deus também está presente, né? Sua glória ilumina tudo. Lá poderemos vê-lo face a face. Estaremos sempre na tua presença, conforme diz Apocalipse 22, 4, 5. Mas aí vem uma pergunta, quem vai para o céu? Todos aqueles que amam a Deus e que aceitarem Jesus, né? Como seu Salvador, vão para o céu. O problema é que muitos não querem aceitar o Senhor, não querem renunciar, não querem mudar, querem levar a sua vida livremente. Mas quando você diz, olha, você precisa renunciar, meu filho, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa separar, você tem que ter, porque o pecado, ele nos separa de Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para pagar o preço pelo pecado na cruz, para poder ficarmos juntos com Ele. E quem acredita nisso se arrepende, né? Dos seus pecados e convida Jesus a ser seu Salvador. Mas a gente vê que muitas pessoas, e nós sabemos que aquele que aceita, né, o Senhor como Salvador, não precisa ficar preocupado se vai conseguir entrar no céu, porque você tem uma garantia. Porque Jesus falou que nós temos uma casa, que Ele vai preparar um lugar, uma eternidade, né, com Deus. Está escrito lá em João 14, 2, 3. Então, irmãos, a minha intenção já na abertura desse canal é para falar algumas coisas sobre o céu, os mistérios do céu, sobre a Bíblia, sobre salvação.
E eu sei que tem muitas pessoas que às vezes querem ouvir uma palavra, muitas das vezes têm problemas, às vezes estão com uma depressão, triste, angustiado, e muitas vezes fala assim: meu Deus, como eu queria ouvir algo, como eu gostaria que acontecesse algo, que houvesse mudança na minha vida, para me sair dessa tristeza, ou muitas das vezes da depressão, ou para ter mudança na minha vida. Será que isso será possível? E é possível. É possível sim. Com Jesus tudo é possível. Agora, o que que acontece? O que acontece é que muitas das vezes a pessoa não quer falar com ele. Fala, muitas das vezes paga caro para ir falar com um psicólogo, muitas das vezes paga caro para passar com um terapeuta, caro com remédios, muitas das vezes pensa tanta besteira. E eu vou dizer uma coisa, caro é o que vai acontecer se uma pessoa dessa muitas das vezes chega ao ponto de querer, por exemplo, tirar sua própria vida. Aí sim, aí vai ser caro o preço que ela vai pagar e é um preço incalculável, porque é eterno, né? Porque se uma pessoa tira a própria vida, ela não vai para um lugar bom. Ela vai sofrer 100 vezes mais do que ela já está sofrendo. Então, por que que a gente fala que há uma solução? Porque em vez da pessoa ficar horas ali conversando com um psicólogo, pagando caro para ele estar te ouvindo, querendo que ele venha com alguma solução que vai mudar a sua vida, põe o seu joelho no chão e fala com o Todo-Poderoso, fala com Jesus. Você entendeu? Mas quem quer? Quem quer pagar o preço de ficar de joelhos, ou ficar pelo menos uma meia hora falando com ele, ou mais, colocando, né, essa situação diante dele. Aí fala assim, mas será que ele vai me ouvir? Ele vai ouvir. Se você se colocar diante do Senhor, se humilhar, ele vai te ouvir. Ele não vai deixar você desamparado. Eu falo pela minha vida. Eu nunca casei, sempre tive que me sustentar depois dos 30 anos, porque até um certo tempo eu tive sim que morar com madrasta, com pai, mas depois quando eu me vi que eu não ia casar e que eu tinha que me virar, orei a Deus e Deus preparou um lugar para mim morar. Não foi um lugar onde eu sonhei, mas chorei de alegria por ter um lugar, porque ali eu ia viver minha vida, ali eu ia comer o que eu queria, porque muitas das vezes eu estava na casa dos outros, não podia nem abrir a geladeira. Agora não, agora eu tinha o meu lar. Agora eu podia abrir a geladeira, eu podia cozinhar, comer o que eu quisesse, dormir a hora que eu queria, podia ficar o tempo que eu quisesse no banho, era eu que ia pagar minha conta. Então, e aí eu glorifiquei a Deus, eu sorri muito, eu fiquei muito contente, chorei de alegria, porque Deus ouviu a minha oração. E eu creio que Deus vai ouvir também a oração daquele, né? Daquele que está angustiado, daquele que está triste, daquele que está sofrendo. Deus não quer ver ninguém sofrer. Muitas das vezes ele permite, muitas das vezes que a gente passa algumas coisas para nos moldar, né? Para nós ficarmos uma pessoa melhor, para que nós venhamos entender que precisamos amar o nosso próximo, que não podemos pensar só em nós mesmos, temos que ter um coração voltado para ajudar. Então, tudo isso a gente aprende com quem? Com Ele, o nosso Deus, através da sua bendita e gloriosa palavra de Deus. Então, irmão, o que eu digo para você? Continue ouvindo pessoas que conhecem, que têm uma vida com Deus. Continue ouvindo esses canais que pregam a palavra de Deus. Continue ouvindo esses canais que te dão ensinamento. E você vai ver como que o Senhor Deus vai mudar a sua vida. Como que a palavra vai mudar a sua maneira de pensar. A palavra de Deus tem coisas riquíssimas que nos ensina. Muito eu aprendo. Tudo que você pensar e imaginar,
que você precisar de resposta, você vai encontrar ali na palavra de Deus. E aquilo que você quer falar com alguém como amigo, você dobra o seu joelho, não pensa que ele não está te ouvindo, não. E fala: Deus, em nome do teu filho amado Jesus, eu falo com você agora, que o Senhor venha me ouvir, que o Senhor venha me dar uma solução na minha vida, venha tirar essa tristeza, venha alegrar a minha vida, venha escrever uma nova história na minha vida. E você começa a falar, e começa a pedir força para Ele, e começa a pedir para Ele tirar todos os pensamentos que não provêm dEle. Quando vier esses pensamentos que não agrada, querendo te atormentar, você fala: sai pensamento, que agora eu possa ter a mente de Cristo. Porque tem muita coisa que você pode pensar, se você começar a ler a Bíblia, principalmente quando se fala do céu, você pode imaginar muitas coisas boas, que existe um lugar maravilhoso, que existem ruas de ouro, que lá também no céu existem pessoas, há amor, alegria. Quem que não quer ir para um lugar desse, meu Deus? Aqui nessa terra a gente vê tanto sofrimento, ainda mais agora, nesse momento em que nós estamos vivendo de guerra, né? Rumores de guerra, pessoas morrendo, inocentes morrendo, pessoas ali na faixa de Gaza passando fome, sede, com as casas, tudo ali virou destroços, não tem como sair do lugar. Então, é tempo agora de fazermos o quê? Orar por essas pessoas e agradecer. E não é querer tirar a vida, não é querer achar que a vida não é boa, não é querer sumir. Não, meu querido. É tempo de você louvar e engrandecer a Deus e pedir ajuda para Ele. Dobra aí o joelho. Faz aí uma consagração, entendeu? Em favor da sua vida, para que Deus te dê força. Peça as armas espirituais e o Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Boa noite.